Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. A orientação da atividade do caderno 6 para a turma do 7º ano B, aula de matemática. Aula 9, divisão de frações. Então, na questão 7, todos os itens A, B, C e D, eles estão escritos da forma que está aqui, nesse item A. Então, o que vocês têm que identificar aqui? Significa, nesse caso, que é uma fração dividida por outra fração. É uma fração formada por duas frações, também pode ser pensado dessa forma. Como desenvolver essa atividade? Basta vocês entenderem que é uma divisão de fração, vocês vão anotar dessa forma. Então, 1/6 dividido por 1/7. Aí, a partir desse momento, a gente desenvolve a divisão de frações multiplicando o cruzado, o de cima pelo de baixo pelo de cima. O resultado, depois de fazer essa multiplicação, sempre lembrando, quando é divisão de fração, a gente acaba trabalhando com uma multiplicação utilizando o inverso. Então, por isso, o de cima multiplica o de baixo. Continuando a multiplicação, 1 vezes 7, 7. 6 vezes 1, 6. Todos os outros itens são para desenvolver da mesma forma. É uma divisão de fração por outra fração. A gente vai entender como sendo uma divisão, a gente vai montar o procedimento para desenvolver ela assim, tá? E o último vídeo é a orientação da aula 9. Então, nessa questão 8, ela é uma questão até fácil de entender, identificar qual é o erro. O que você vai fazer? Esquece por um momento o que está aqui no segundo membro, aparecendo aqui, tá? Esse resultado 1 é uma comparação. Se você fazer corretamente o desenvolvimento dessa divisão de frações aqui, no primeiro membro, o resultado, se desenvolver ela corretamente, não vai ser 1. O que eu estou entendendo aqui que a pessoa fez errado? Ela confundiu a divisão com a multiplicação. Ela fez 4 vezes 6, 24. Ela fez 6 vezes 4, também deu 24. 24 dividido por 24 dá 1. E lembrando também a regra de sinal. Na divisão, sinais iguais, na divisão o resultado é positivo, mas não precisa aparecer. Eu entendo, se eu for citar na resposta qual foi o erro da pessoa, pela minha lógica seria isso. Ela confundiu a divisão com o processo de multiplicação. Ela começou fazendo o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Agora, a maneira é correta, e ainda para provar que essa pessoa fez de maneira errada, então, é uma divisão de fração. Sinais iguais na divisão, eu sei que o resultado vai ter que ser positivo. Aí, a divisão de frações a gente resolve multiplicando, utilizar a ideia do inverso, multiplicar cruzado aqui. O de cima pelo inverso. O de cima multiplica o de baixo multiplica o de cima. Os sinais eu já resolvi, eu já sei que é positivo. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. Eu ainda já terminei esse cálculo. Então, no item A, além de explicar qual foi o erro, eu expliquei qual a maneira correta de desenvolver a divisão de frações. Eu posso pensar ainda em simplificar essas frações. Eu sei que o 16 e o 36 são números que a gente encontra na tabuada do 4. Eles são múltiplos do número 4. Então, é possível simplificar esses números. O sinal de positivo não precisa aparecer, tá? 16 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 16? 4 vezes. Quantas vezes o 4 cabe no 36? 9 vezes. Se eu for pensar bem, a pessoa acertou a ideia do sinal. O sinal é positivo. Mas 4 nonos não é a mesma coisa que 1 inteiro. O item B chega a ser até um pouquinho mais fácil. A dica no item B é eliminar os sinais que estão aparecendo, sobrando ali entre os parênteses. Vocês vão determinar se o sinal é positivo ou negativo para determinar a solução. E a outra dica para fazer operações com números racionais é a quantidade de casas decimais. A minha dica para vocês desenvolverem a conta corretamente é os números que estão após a vírgula, escreva eles de forma que tenham 2 casas decimais. É uma dica para também acertar, fazer o desenvolvimento dessa questão, tá? Eu não vou fazer o item B porque era só um exemplo. Então, de acordo com a minha explicação, é isso. Você identifica qual foi o erro da pessoa e prova por que ela está errada.
No caso aqui, ela desenvolveu erradamente aqui o processo de divisão, multiplicou de cima com de cima, utilizando o inverso, tá, pessoal? Por enquanto é isso. Muito obrigado.